onde talvez se corrijam. Mato Grosso precisa de homens, vagabundos exportados. Depois, uma outra citação da Gazetinha. Os arrabaldes estão aí e devem ser habitados pelos proprietários. Aliás, pelos proletários. Na cidade propriamente dita, só devem residir os que podem se sujeitar às regras e preceitos da burguesia. Ou seja, eles não disfarçavam nem um pouco, né? Realmente eles tinham esse projeto de tirar as pessoas do que a gente chama hoje de centro da cidade, na época eles chamavam de a própria cidade, e colocar esses pobres, o que eles chamavam de vagabundos, meretrizes, para as áreas mais afastadas da cidade. E justamente o Plano Maciel, ele vai planejar, né, a abertura de diversos becos do centro da cidade, que é justamente onde moravam esses pobres. Então nós tínhamos várias ruas ali no centro da cidade que eram os becos. Vou citar um bem famoso, que era ali na Caldas Júnior, onde justamente eu estava mencionando que é o prédio do Correio do Povo e o prédio do Museu Hipólito José da Costa, que era o chamado Beco do Fânia. Porque a cidade ela foi se moldando, foi se formando aos poucos, e esses becos eram ruelas, né, onde a população foi se organizando, foi morando. E nesses becos, geralmente ruas sem calçamento, casas humildes, muitas vezes casas de madeira, né, muitas vezes cortiços, ou seja, casas em que moravam famílias ou diversas famílias, né? E o que eles vão sugerir, então? Esses becos eles vão ter nomes muito ligados ao cotidiano da sociedade, né? Da cidade. Então, o beco do Mijo, por exemplo, o beco do Fanha, que eu mencionei, porque ali havia uma pessoa que falava de um jeito estranho, então eles achavam que ele era fanhoso, então botaram o nome de beco do Fanha, beco dos 7 pecados capitais, e por aí afora, né? Quer dizer, eram muitos becos. E esses becos eles foram sendo associados a áreas de violência, de periculosidade, numa associação que é muito comum desde o século XVIII e que vem ainda até hoje, né, de associar pobre com perigoso, né? Pobre com ladrão, pobre com prostituta, enfim, pobre com vagabundo, pobre com meliante, etc, etc. Então, nesse contexto aí, o plano vai sugerir que justamente esses becos eles sejam todos abertos, tá? E o que significa abrir um beco, né? A gente teve uma experiência recente, só para os nossos ouvintes entenderem, a gente teve uma experiência bastante recente de abertura de uma grande via aqui em Porto Alegre, que foi a Terceira Perimetral. Talvez alguns não se lembrem, mas uma das questões mais importantes para poder abrir a perimetral era justamente poder desapropriar as casas que estavam, né, nas imediações e que precisava, para alargar, tu precisa demolir casas, né? Em alguns lugares, como ali na Carlos Gomes, já como é uma área mais recente, né, o planejamento da cidade já previu que tivesse um grande afastamento. Então, os edifícios, pode ver, ali não foi demolido praticamente nada, né? Porque os edifícios já estavam construídos bem longe do que seria a linha da Terceira Perimetral. Mas em outras regiões não foi isso que aconteceu. Então, o que acontece? A prefeitura tem que desapropriar, ela tem que negociar, ela tem que entrar com um acordo, comprar o terreno, etc, etc. E nisso, claro que tem muita discussão. Então, vocês imaginem nesse período em que essas casas, a maioria delas eram de madeira, eram de moradia de gente muito pobre, quer dizer, essas pessoas tiveram que sair dali, né, e procurar um lugar que fosse mais barato para elas morarem, porque à medida em que eu faço a demolição de vários edifícios, né, de várias casinhas, vamos dizer assim, eu também fico, muitas vezes, alugadas, né, as pessoas que viviam de aluguel passaram também a ter uma inflação em relação à oferta de aluguel e tiveram que ir para áreas periféricas da cidade, ou, nesse caso aí, não era a periferia, vamos dizer assim, entre aspas, né, era no entorno do centro, né, Cidade Baixa,
o próprio bairro Bonfim, Rio Branco, isso que eles seriam os principais arrabaldes que eles estão mencionando, né? O que eles realmente não queriam é que essa população ficasse no centro, né? O centro, digamos assim, era uma área para ficar para o deleite da burguesia, né? Esse era o projeto. Então, tudo, né, numa inspiração muito à europeia. Então, a ideia era poder, assim, desfrutar desse centro, de que as mulheres da burguesia pudessem andar na Rua da Praia, fazendo o seu footing, né, que era o caminhar na Rua da Praia, ir até a confeitaria Rocco, ir até o Café Colombo, né, poder desfrutar do Teatro São Pedro, dos cassinos, dos cabarés, que são divertimentos dessa elite, né, sem a presença, digamos assim, inoportuna, né, sem a presença inoportuna dos pobres que moravam ali. E realmente isso funciona, né? Então é importante também a gente olhar um processo que aconteceu na cidade no passado e ver que muitas vezes mesmo, né, eles continuam acontecendo no presente, né? Quase sempre quando a gente tem assim um processo de remodelação de uma área, eles chamam de revitalização, como se ali não existisse vida, né? Um termo absolutamente incorreto, inoportuno, porque sempre há vida em algum lugar, né? E geralmente quando se diz revitalização é porque não querem mais a população que está ali, né? Então querem, na verdade, que esse espaço ele seja usufruído por outros grupos sociais, num processo que a gente chama de enobrecimento, vamos dizer assim, da área, né? Aconteceu isso com várias áreas da cidade, a gente pode mencionar outras vezes, mas hoje vamos centrar aqui na área central, porque é muito interessante ver a quantidade de casebres, de casas que foram demolidas, né? Esse afastamento intencional dos pobres que habitavam no centro da cidade e também as medidas que foram adotadas pela própria intendência para que o centro tivesse, vamos dizer assim, a cara que eles desejavam. Então, por exemplo, uma das medidas, proibição de construção de casas de madeira. A gente sabe quem mora em casa de madeira, né? Tá me ouvindo, Beatriz? Sim, não. Olha, estou bem encantada e estou vendo tudo que tu está falando. Muito interessante. Que bom. Então, veja, quem é que mora em casa de madeira, né? Sim. Mora em casa de madeira aquele que não consegue construir uma casa de material, né? Como se dizia um tempo, de alvenaria, né? Então, nesse período, muito menos. Então, eram os pobres que moravam nessas casas de madeira. Então, uma das primeiras medidas, proíbe-se moradia de madeira. Ou seja, se tinha alguém que, de repente, quisesse construir uma casinha, né, fazer um puxadinho atrás da casa de algum parente, alguma coisa assim, ficava absolutamente proibido. Então, não tem jeito, eles têm que sair da cidade, construir suas casas longe do que eles chamavam de cidade, que era justamente a área central, né? Também incentivaram a construção de edifícios e casas em alvenaria. Ao passo que proibiam as de madeira, incentivavam, com isenção de IPTU, a construção de casas de alvenaria. Então, aquelas pessoas que tivessem mais posses poderiam construir em alvenaria, que teriam isenção de IPTU. Se a casa, o edifício, tivesse 2 a 3 andares, melhor ainda, esses eram mais incentivados ainda. Então, veja, quem é que poderia construir uma casa de 2 ou 3 andares, né? Somente comerciantes, enfim, pessoas que tivessem condições, né, de construir edifícios desse tipo. Então, há toda uma... A gente não pode pensar assim, aconteceu naturalmente. Nada acontece naturalmente, né? Tudo acontece a partir de vontades e de projetos políticos desse grupo aí, que é o grupo republicano, que representa, vamos dizer assim, a burguesia comercial e industrial da cidade naquele momento, e que vai, digamos assim, preparando a cidade, preparando principalmente a área central da cidade,
para ser um cartão de visitas do Estado do Rio Grande do Sul, porque é o mesmo grupo que está no governo do Estado e é o mesmo grupo que está na prefeitura, que é o Partido Republicano Rio-Grandense. Então, esse partido, gente, eles ficaram 40 anos no poder. Vejam, ficaram 40 anos. Eles marcaram de uma forma realmente muito contundente a imagem da cidade que nós temos, especialmente na área central. A maioria do que nós temos hoje lá construído, como edifícios e monumentos e praças, advém desse momento, das reformas urbanas realizadas nesse momento. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, tá? A remodelação das praças, a remodelação da Praça da Alfândega, a remodelação da Praça da Matriz, todo o aterramento na Praça da Alfândega, ali da Avenida 7 de Setembro até o porto, a construção do porto moderno, que é dos anos 20, é desse momento. A construção daqueles edifícios imponentes, que hoje está o Margues, hoje está também o Memorial do Rio Grande do Sul, é deste período. A Avenida 7 de Setembro, a abertura, a largura, alargamento da Avenida 7 de Setembro, é deste momento. Alargamento também da Avenida Júlio de Castilhos, é desse momento. Né? A abertura e alargamento da Avenida Otávio Rocha e da Avenida Alberto Bins, é deste momento. E a principal obra, que eu chamo de principal obra viária desse momento, é a abertura da Avenida Borges de Medeiros. Tá? Por que eu considero ela realmente uma das mais importantes? Porque ela é a nossa inspiração dos boulevards de Paris. Então, há um ideal nesse momento de termos amplas avenidas, porque a ideia é que o ar passe, né? Também tem todas as concepções ligadas à higiene, por um lado, ligada à moralidade, mas, por outro, também pensando na questão da aeração, que os ares circulem livremente pela cidade. Porque, obviamente, a cidade também tinha sido vítima de várias epidemias, de várias pestes, né, no início do século, que tinham matado realmente muitas pessoas, principalmente perto do gasômetro. Então, essas teorias ligadas à higiene, elas vêm também no sentido de deixar a cidade com mais circulação para que essas epidemias, né, elas não comecem a assolar a população. Então, a nossa Avenida Borges de Medeiros, ela está muito, muito relacionada a esse contexto. É um projeto de uma grande avenida. Quando ela é construída, nem tem tanto carro assim para passar por ela. A gente vê as imagens, né, logo depois que ela é inaugurada, nos anos 30, e tem ali um bonde passando, no máximo. Nunca tem muita gente por ali no início do século, logo depois da inauguração dela, porque não tinha, a cidade não era tão grande assim, não tinha tanto movimento assim de circulação de automóveis para ter uma avenida como aquela. Mas, enfim, né, o projeto era um projeto grandioso, né, quase que megalômano, vamos dizer assim, para aquele contexto. E na Borges de Medeiros é instinto, né, um dos becos mais famosos do centro da cidade, que era o beco da General Paranhos. Né? Ali nós tínhamos um beco, o beco da General Paranhos, onde havia uma prostituta, estudada também pela professora Sandra Pesavento, que era a Crioula Fausta. A Crioula Fausta era, assim, uma figura, né? Uma figura, vamos dizer assim, emblemática da cidade neste momento. Ela vivia ali e tal, junto com, claro, toda uma outra população também de gente mais pobre, e que teve que se mudar, teve que procurar outro lugar para morar, para se abrigar, porque ali realmente foram demolidas muitas casas, e não só foram demolidas, como também um morro foi botado abaixo, né? A gente tem imagens fotográficas assim impactantes de vendo os operários trabalhando, as máquinas trabalhando para demolir aquele morro. Então, quando a gente passa pela Borges de Medeiros, vamos só pensar, nós estamos, na verdade, passando no meio de um morro, né? Ali tem um morro. Se a gente for pensar dos dois lados da Borges de Medeiros,
são altos, ou seja, a prefeitura